boa noite, bom dia ou boa tarde para quem está nos ouvindo. Estamos aqui em mais um nosso episódio do nosso JCast. Hoje a gente vai tratar de um assunto bastante atual, recente, que tem sido alvo recentemente nas mídias, que é sobre o assédio eleitoral em âmbito do trabalho. Devido ao momento atual que a gente está vivendo, né, da política, e devido às inúmeras denúncias que a gente teve do primeiro turno para o segundo turno. Mas aqui a gente vai além, né? A gente não vai se restringir só a falar sobre o assédio eleitoral, a gente vai entender o que isso tem a ver com proteção de dados. E para isso a gente tem aqui as nossas convidadas de hoje, nossa DPO e especialista em direito de proteção de dados, direito digital, e nossa advogada trabalhista, e eu, Stephanie Molina, graduando em Direito, Júlia Andreasa e Aline Amorim. E aí, meninas, vamos, para contextualizar o nosso ouvinte, a gente vai entender um pouco do cenário, do que está acontecendo atualmente para que esse assunto viesse à tona, gerasse, né, tanta repercussão. Polêmica. Então fala um pouquinho pra gente, Aline, do que está acontecendo atualmente. Vamos lá. A polêmica da semana, se você colocar eleições hoje na internet, a primeira notícia que aparece é o assédio eleitoral, porque hoje a gente bate o recorde do assédio eleitoral, de denúncias de assédio eleitoral no Brasil. Então, o recorde tinha sido em 2018 e agora, em 2022, a gente bate aí com 700 denúncias. Essa semana, hoje, né? Até hoje. Esses próximos 12 dias aí vão ser bem marcantes, porque a cada dia vai crescendo mais. Inclusive, essa semana cresceu em 24 horas 58% das denúncias. Nós estávamos em 400 e pouquinho e subimos para 700. Então, foram mais de 200 denúncias em 24 horas. É um tema bem polêmico durante essa semana, não querendo estender para nenhum lado, não é nenhuma preferência política. Sim. E sim, a gente vai explicar um pouquinho, eu e a Júlia, os reflexos disso nas relações de trabalho e também na proteção de dados dentro das empresas, porque alguns empresários estão fazendo de forma que nem sabem que é errado e outros estão fazendo de propósito, de forma proposital. Eu vou começar falando uma frase que eu vi em um artigo essa semana que eu achei muito interessante, que me fez refletir bastante. O Brasil reinventou o coronelismo para que ele continuasse igual. O coronelismo, ele é da República Velha, lá do finalzinho do século XIX para o começo do século XX, onde os coronéis coagiam e ameaçavam os funcionários a votar nos candidatos que eles preferiam. O conhecido, quando a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, o voto de cabresto. Sim. Então, isso vindo à tona hoje no nosso mundo, em pleno século XXI, com essa coação que está acontecendo com o assédio eleitoral. O que acontece? Eu ousaria dizer que estamos em pleno coronelismo digital. Porque o voto de cabresto, ele tá de forma eletrônica. Ele vem, hoje, bem como a frase fala, ele se reinventou. O Brasil se reinventou para permanecer igual, porque a finalidade é a mesma. O assédio eleitoral, ele consiste na coação, ameaça, na grave ameaça e na violência contra o empregado, para que ele vote no candidato de preferência do empregador. Então, a gente está com a mesma finalidade do coronelismo, do voto de cabresto, lá de trás do século XIX, em pleno século XXI, só que ele está... A gente retroage no tempo e passa a cometer as mesmas atrocidades do passado. Né? Exatamente. Só que de novas formas, né? De novas formas. O que o voto de cabresto acontecia é que o coronel ia lá, ia atrás, né, mesmo, ele via, ele ficava ameaçando até o momento do voto, para a pessoa votar no candidato que ele gostaria. Foi, né, a República Brasileira nasceu nesse berço dessa ideologia, né? E hoje a gente vê acontecendo, infelizmente, né? E hoje de maneira mais exacerbada, porque com a internet tem viralizações de vídeo, né? De empregadores fazendo ameaças públicas. E teve até um caso que o cara tá sendo investigado porque ele ameaçou uma das funcionárias a votar no candidato da preferência dele e pediu até que ela filmasse o voto dela
da câmera dentro do sutiã. Então, tipo assim, cai muito no que você falou do coronelismo digital e dessa, né? Porque estamos em uma nova era. Hoje são com as urnas eletrônicas né, com o nosso fundamento que o voto é secreto, mas ainda existe raízes lá do século XIX, onde a nossa, né, cultura cresceu, né? Exatamente. Livre se instituiu. E secreto, né? Porque daí ele deixa de ser livre pela pessoa estar sendo coagida e deixa de ser secreto no momento que ela tem que filmar o próprio voto. Essa filmagem do voto da mulher que teve que gravar com o celular no sutiã me remeteu muito mesmo ao coronelismo, porque o coronel acompanhava os funcionários. Até na hora do voto, né? Então, hoje, como não tem como o empregador acompanhar o funcionário, ele utiliza de outros meios. Sim. Tanto é um exemplo esse da gravação no sutiã, quanto é um exemplo dos analfabetos, porque eles fazem com que nós temos hoje, se eu não me engano, posso estar errada, mas são cerca de 5 milhões de analfabetos, 5 milhões ou 20 milhões, eu não me lembro agora exatamente a quantidade de analfabetos que temos no Brasil, mas é uma quantidade exorbitante de analfabetos em que os empregadores, eles estão utilizando essa parcialidade da população? Essa carência da população analfabeta ali, da informação, a carência da informação, para que eles possam falar, olha, eu sei qual é o que tá escrito aqui o voto. Eu já vi alguns exemplos, assim, do empregador falar, eu sei que tá escrito aqui qual é o candidato que tu votou, e a pessoa acredita, né, porque ela é tão carente de informação que acaba acreditando. Então, hoje, o assédio eleitoral, ele tá ganhando muita atenção no TSE. Alexandre de Moraes, inclusive, essa semana, se manifestou várias vezes contra em favor, né, do combate aí ao assédio eleitoral, dizendo que não vai deixar impune, que é crime. Então. Até porque, como a gente já esclareceu aqui, mas é importante ressaltar que sempre existiu. Realmente, né? Sempre existiu essa coação, essa compra de votos, que daí entra não só no crime de assédio eleitoral, mas entra também na corrupção eleitoral, que também existe. Então, eu acho até interessante a gente diferenciar isso, né? Porque o assédio eleitoral, como a Aline falou, é sobre você aplicar, né, coação ou grave ameaça na pessoa. E a violência não necessariamente é física, então você não precisa, né, bater ou ameaçar com uma faca, alguma coisa assim, o seu empregado, né? No caso que a gente tá falando no âmbito de trabalho. Mas a coação psicológica, né? A violência psicológica, enfim. E a corrupção seria você oferecer algo em troca, né? Não só oferecer, mas como também pedir algo em troca. Então, esses dois crimes aí andam sendo bem falados, são importantes ressaltar que são crimes eleitorais, então eles estão no Código, né, Eleitoral, combatido pela Justiça Eleitoral, por isso e do trabalho também. Por isso que o Alexandre, a diferença dos dois. Por isso que o Alexandre de Moraes, essa semana, ele dedicou o apoio dele ao Ministério Público do Trabalho, justamente para combater tudo isso que vem acontecendo de maneira bem mais... sempre existiu, mas hoje está de maneira mais exacerbada, justamente porque a gente tem a internet e os meios eletrônicos para mostrar que isso acontece. E nem sempre é falado, né? Agora a internet tá aí, mas os empregados que são coagidos, eles nem sempre têm o poder, né, de denunciar isso. Mas sabe que o que é engraçado é que agora... com os meios digitais, com os aplicativos, as redes sociais, os próprios empregadores, eles estão se manifestando, às vezes não é uma coação pessoal, às vezes não é lá dentro da empresa. O empregador, ele manda nos grupos do WhatsApp ou ele mesmo grava na sua rede social e posta no Instagram. Se o Lula, funcionário meu não vota bem. Se tal candidato ganhar, eu vou demitir todos os funcionários, eu vou embora. Então, existe uma grande diferença entre o empregador, ele manifestar a sua preferência,
preferência, a sua opinião e falar, eu prefiro tal candidato, e chegar na empresa e falar assim, se tal candidato ganhar, eu vou mandar todo mundo embora e vou fechar a empresa. Sim. Isso coage o empregado a votar naquele candidato da preferência do empregador. Sim. Isso indiretamente, é importante a gente destacar que o assédio eleitoral, ele não é somente o direto, não é somente aquela palavra que o empregador usou contra o empregado, ou vários empregados, e também a coação indireta. Sim. Porque nesse sentido aí, ele não falou diretamente pro funcionário, mas o funcionário entendeu que se aquele candidato da preferência do empregador não ganhar, ele vai estar na rua, ele acabou com o seu sustento. Ou mesmo, quem nunca ouviu nos dias de hoje, alguém falar, se funcionário meu votar em tal candidato, não vai mais trabalhar na minha empresa. Sim. Então a pessoa já se sente coagida ali, sim, por ela não poder, digamos, nem se expressar, ou ela ter que manter isso em segredo. Sim. Mas entrando nesse ponto, eu acho que dá pra fazer um gancho legal pra falar sobre dados pessoais. Eu ia te perguntar isso. O que tudo isso tem a ver com proteção de dados? Então, que também é um assunto que, né, ganhou muita força justamente por estar ali no rol dos direitos fundamentais na Constituição. Então, queria que você falasse um pouco do que tudo isso tem a ver com proteção de dados. Se a gente começa perguntando o que a proteção de dados tem a ver com o assédio eleitoral, eu já começo dizendo tudo. Por quê? A opinião política de um funcionário, ela é uma informação relacionada a uma pessoa física. E isso é um dado pessoal. E não só um dado pessoal, isso é um dado pessoal sensível. Por quê? E o que seria o dado pessoal sensível? É um dado que permite uma discriminação contra aquela pessoa. Então, dados pessoais sensíveis, em regra, conforme definição da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, são dados de saúde, questão de doença, opção religiosa, opção sexual, todos dados que podem causar determinada discriminação. E nesse momento de bipolaridade política que a gente está vivendo, você saber em quem a pessoa vota ou qual partido ela defende pode causar uma grande discriminação, especialmente na relação trabalhista, que a gente vê uma parte que é hipossuficiente, digamos assim, o empregado que está ali trabalha com esse empregador que pode manifestar a sua opinião política, porque todo mundo é livre para manifestar a sua opinião política. Mas ao dizer em quem você vota, qual partido que você defende, você também te expõe. Você está expondo uma informação sua, um dado pessoal sensível seu, que pode estar te colocando também nessa situação de sofrer uma discriminação. Então, toda essa questão da proteção de dados, quando a gente pensa em proteção de dados, não é apenas vamos esconder o dado, deixar ele protegido dentro de uma pasta, dentro de uma gaveta, dentro de uma sala. Proteção de dados é você também entender e respeitar os dados pessoais dos outros, respeitar a privacidade da pessoa. Por quê? Nesse ambiente de trabalho, se você manifesta, você pode sofrer, digamos assim, uma coação não apenas do seu chefe, mas também dos seus colegas. Então, é algo que tem que se tomar cuidado. Quando a gente fala do ponto de vista da empresa, a empresa deveria evitar e jamais perguntar em quem você vota. Uhum. E o empregado, para se proteger, poderia manter essa informação para si. Não há por que se expor. Agora, num ambiente em que o empregador sabe qual é a opinião política do empregado, seja por posts no Instagram, por ele querer manifestar que lado que ele defende, tem que se abster de tomar qualquer lado ou se manifestar a sua opinião contrária com essa pessoa no ambiente do trabalho e mesmo evitar conflitos fora. Porque a gente sabe que opinião política também dá muita briga de família, né? Sim. Tem pessoas que já não conversam sobre opiniões políticas para não gerar briga. Imagina se isso na família é tão difícil dentro de uma empresa. Então, é uma situação de muito cuidado, porque no momento que uma empresa decide demitir um funcionário nos tempos de hoje, no período atual, isso pode, de repente, a doutora Aline pode falar aqui, virar alguma tese para uma ação trabalhista, uma reclamatória trabalhista, que coloque ali que, inclusive, ele foi discriminado em razão da sua opinião política. Sim, inclusive desrespeitou o preceito fundamental que seria a proteção, exatamente, o zelo por aquele dado sensível a uma pessoa. Exatamente. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi publicada no ano de 2018, está valendo desde o ano de 2020, mas em janeiro desse ano de 2022, a proteção de dados virou um direito fundamental no artigo 5º da Carta Magna, da Constituição Federal. Então, sim, isso traz uma importância ainda maior. Já era importante, isso está só sendo destacado. Sim. E
é um assunto atual porque as empresas têm que cada vez mais compreender isso e elas se protegerem. É uma proteção jurídica elas saberem disso. Sim. Porque a gente costuma ser, a população brasileira em si, um povo muito caloroso. A gente quer falar as nossas opiniões, discutir, conversar, e isso é um passivo muito grande para a empresa, porque ela pode entrar num grande problema e trazer fundamento para uma reclamatória trabalhista lá na frente. Então, a empresa, do ponto de vista da empresa, tem que se cuidar, agir com parcimônia, saber como agir nas situações e incentivar que as pessoas não incentivem o ódio ou estejam ali motivando essa discussão eleitoral da sua opinião política para evitar problemas. E do ponto de vista do funcionário, eu indicaria que se abstenha a sua informação ou quem você vai votar para si, porque o voto final é secreto. E se você quer fazer campanha, se você quer defender o seu lado, você tem que estar ciente que toda ação ela tem uma reação. Então, se você coloca a sua opinião em jogo, você também está sujeito a saber a opinião do outro. Só que nesse contexto trabalhista, a empresa tem que ter um cuidado ainda maior. Sim. Tem que ter o cuidado, porque o empregado ele é hipossuficiente perante o empregador. E é engraçado, né, a gente falando sobre esse assunto, o quanto os dois assuntos são atuais, tanto a LGPD quanto o assédio eleitoral. Porque se pensar bem, em 2018 a gente não ouvia falar muito em assédio eleitoral. Teve o recorde de denúncias, mas a gente não tinha tanto conhecimento disso. Eu acho que isso veio tão à tona, o assédio eleitoral quanto a LGPD, que a gente pode dar a orientação, nós podemos dar a nossa orientação conforme o nosso conhecimento, conforme as nossas experiências, mas ainda não tem nenhum entendimento pacificado. Sim, então, justamente por ser novos modelos, né? Então, todo mundo tem um ponto de vista. Eu tenho meu ponto de vista, a Júlia pode ter o dela, tu pode ter o teu. Então, assim, a gente pode... nós podemos ter pontos de vista diferentes, mas o que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas, colocar na cabeça do empregado, do empregador, é exatamente respeito, o que a Júlia falou. Às vezes, a pessoa guardar um pouquinho pra si a sua opinião, porque hoje a gente tá numa era que todo mundo quer dar a sua opinião, e principalmente política. Entrou um pouco na modinha, porque os famosos também dão muito a sua opinião política nas redes sociais, e briga de família, churrascos. Então, entrou numa onda assim que todo mundo quer dar a sua opinião e fazer as outras pessoas, convencer as outras pessoas a ter a mesma opinião que ela. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente na esfera trabalhista, porque além de essa... infração ali à proteção de dados, pode ser sim uma tese trabalhista, pode entrar junto na reclamatória trabalhista. A empresa tem que ter atenção, o empregador ele tem que ter atenção, porque ele pode responder tanto pelo assédio moral, ele vai responder como o assédio moral, o assédio eleitoral, como se ele fosse um assédio moral ou um assédio sexual. Ele vai pagar indenização para o empregado. Sim. Ele tem que estar ciente disso, que se ele não tomar cuidado, em uma reclamatória trabalhista, ele vai pagar como se fosse um assédio moral, um assédio sexual. E além disso, além da indenização que ele pode pagar para o funcionário, sendo aí 10 mil, 15 mil reais de assédio eleitoral, de indenização, ele corre o risco de pagar uma indenização por uma ação civil pública, um dano moral coletivo. Sim, então, o prejuízo pode ser imenso para o empresário. Que foi o que aconteceu, né? Os casos que foram divulgados, né, recentemente, de empresários que fizeram, né, contataram por meio de vídeo que houve realmente o assédio eleitoral, por meio de ameaças e tudo mais. Eles tiveram que além de fazer um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta com a Justiça Eleitoral, eles tiveram que vir a público se retratar. Exatamente. Então, é um caso não é só delicado. Uma consequência, às vezes, uma expressão que o empregador usa ali, porque tá tão acostumado com essa onda de todo mundo manifestar a sua opinião, aí o empregador entra nessa onda, manifesta a sua opinião na empresa, às vezes sem querer, às vezes querendo. Tem que deixar bem claro que uma coisa, como eu falei, uma coisa ele falar: eu prefiro tal candidato, outra ele falar: eu vou demitir todo mundo se votar naquele candidato. Para deixar bem claro que existe a diferença entre você emitir a sua opinião e a sua preferência política, porque todos nós aqui, como cidadãos, temos as nossas opiniões políticas. A gente tem o direito e a liberdade de voto, a liberdade de crença e tudo mais.
Então, não tem problema você, como empregador e empregado, ter a sua opinião política. O que não pode é, nesse âmbito de uma relação em que existe um hipossuficiente, você, como a parte mais forte da relação, no caso, ter como poder ali, né? Porque é uma relação de poder e subordinação, você, como detentor do poder, coagir ou ameaçar a outra pessoa porque ela pensa e vota diferente de você. Então, esse é o ponto. E você, empregado, também não é que, né, tem que se calar e não omitir opinião, que você não pode ter opinião. Tem que denunciar. Tem que denunciar, existe, né, meios para isso, aplicativos para isso, né, hoje muito fácil. E por isso que também que subiu o número de denúncias. Nem todas as denúncias significa também que no caso concreto vai ser identificado que houve assédio, porque o fato só, como entra muito no ponto, que o fato de você emitir a sua opinião política e ser diferente do que, o que você quer, né, que a imagem da sua empresa seja vinculada a tal presidente que você quer mostrar e enfim, deixar isso claro para a sociedade que o seu voto é em um candidato, não necessariamente vai ser considerado assédio moral. Então, não é questão de censura, não é questão de restringir a tua liberdade de opinião, a tua né, liberdade de expressão. É simplesmente que em um âmbito, só porque tu tem uma opinião, tu tem uma ideologia e um candidato, você não pode fazer com que o outro se sinta coagido ou ameaçado, ou até, né, oferecer esse âmbito da corrupção eleitoral, de oferecer vantagem, de tipo, eu vou aumentar o seu salário, ou, né, eu te dou dinheiro, que é a compra de votos que também sempre existiu. Mas esse âmbito trabalhista é muito delicado, justamente porque o que acontece fora da relação de trabalho é uma coisa, mas o que acontece dentro da tua empresa é responsabilidade sua. Até importante a gente ressaltar que a Justiça do Trabalho, ela trabalha com a primazia da realidade, o princípio da primazia da realidade. Então, é o que realmente acontece, tanto para o empregado quanto para o empregador. Sim. É para ambos os lados. Então, se o empregador, ele coagir, ele ameaçar o funcionário para votar no candidato de preferência dele, é importante a gente orientar que o empregado, ele precisa comprovar isso na denúncia. Uhum. Então, ele precisa, por meio de provas, vídeos, testemunhas, áudios, ele precisa comprovar que ele foi coagido. Mas isso não é novidade, porque na Justiça do Trabalho nós também trabalhamos já com isso, não importa o que está no contrato, importa o que tem acontecido, né, o que vem acontecendo. Então, quando o trabalhador ele vai denunciar, é importante ele já estar munido com essas provas, porque se eu não me engano, no aplicativo, no Pardal, são 3 etapas, se eu não me engano. É super rápido, super intuitivo, e aí lá ele já pode colocar, já pode anunciar as provas que ele tem. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. É bem fácil de denunciar, mas ele precisa das provas. Sem as provas não vai ocorrer a denúncia. Sim, com certeza. E eu ia adicionar aqui com esse ponto de a empresa ter que tomar boas práticas, trazendo a questão, de novo, da proteção de dados. No ponto da empresa ter que evitar, ou realmente ela não deve perguntar para o seu funcionário em quem ele vai votar, porque isso seria uma coleta de dados sem finalidade, e qualquer dado que um empregador, um setor de RH vai coletar dos seus funcionários, ele precisa de uma finalidade pré-definida. E segundo, com o princípio da minimização, que você só deve coletar o mínimo necessário, é desnecessário você saber a opinião política. Exatamente. Por que você vai coletar um dado pessoal sensível sem um motivo? Né? O dado pessoal sensível, pela lei, você deve coletar com o consentimento da pessoa. Então, você vai sair perguntando para os seus empregados, ei, você vota em quem? Não precisa estar coletado, escrito em um papel, em uma planilha, para dizer que isso foi uma coleta. Simples fato de perguntar. Qual é a intenção do empregador querer coletar esse dado? Não há porquê. Então, a gente tem que ter razoabilidade. Uhum. E eu acho que é importante, agora só complementando por favor, a fala da Júlia, a gente falou muito do empregador, mas nós tivemos também um caso de uma gestora de RH
que foi denunciada. Eu vi. Então, é importante essa nossa fala, essa nossa orientação, para que os empregadores também orientem os seus gestores. Até porque os nesse gestores caso, também estão cometendo os até crimes. porque nesse caso da gestora de RH, a empresa falou que não sabia do que ela fez, do que tinha acontecido. Então, veio à tona depois que a empresa veio a público falar que mandou essa gestora embora. Então cai muito nisso da empresa ter... Porque a empresa tem responsabilidade também pelos seus gestores, né? Então tá incluso nesse sentido de tomar boas práticas. Na verdade, nesse cenário que a gente tá tão exacerbado, como você falou várias vezes, e é verdade, porque ele tá muito quente de brigas, é necessário que as empresas tomem ações positivas para ensinar seus funcionários e incentivá-los a não cometer discriminações, mesmo que internamente. Sim. Porque é bem difícil que as pessoas não vão deixar de se manifestar para um lado ou para o outro, né? Acaba que você se manifesta, seus colegas de trabalho ali são seus parceiros do dia a dia. Não, e outra, com a rede social, todo mundo, né? Tipo assim, é como se as pessoas têm muito isso, que a internet é terra de ninguém. Então, ou seja, a rede social é minha, eu posso manifestar o que eu quiser ali. E realmente, você pode, principalmente sua opinião política, é a sua opinião e tudo bem. Só que tem que tomar, de novo, trazendo para o âmbito trabalhista, é uma questão delicada. Justamente por essa bipolarização que existe. É o que a gente falou lá no começo. É o coronelismo virtual, digital. Sim. Hoje, né? A sua versão digital, porque os aplicativos, mensagens, é diferente de o empregador ir lá e acompanhar até a urna e falar, vai votar nesse candidato. Ele vai mandar uma filmagem, ele vai pedir foto, ele vai pedir o título, ele vai dar um jeito de encontrar essa informação, de ter certeza que aquele empregador fez ou não fez o que ele mandou. É o que a gente remeteu lá no início da nossa conversa. É o voto de cabresto digital, na versão... Exatamente. E não é porque a pessoa coloca isso de forma pública que isso pode ser utilizado contra ela. Exatamente. A gente tem a liberdade de expressão. Eu dei a orientação de tipo assim, te resguarda se você não quer se incomodar, mas hoje em dia, se a pessoa quer se manifestar, ela colocou esse dado público, que ela é o direito justifica dela também se manifestar. Não nem mesmo dentro da empresa, mas digamos nas suas redes sociais particulares. E a pessoa dizer, mas esse dado é público. Não importa. Essa informação é pública, mas ela não pode ser utilizada de forma indevida. Exato. Não para justificar coisas que não deveriam ser utilizadas por essa razão. Se a pessoa está se manifestando, daqui a pouco ela, recebe ali uma demissão, de repente é mandada embora da empresa e pensa que é por esse motivo, porque ela viu o empregador se manifestar não diretamente, mas de forma indireta, a sua opinião contrária. Agora nós vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né, com o TSE. Porque nós temos uma lacuna muito grande aí no entendimento e também no que vai acontecer com esses empregadores. Eu acho que as demandas trabalhistas vão aumentar muito após esse segundo turno. A gente está caminhando para o segundo turno. Então, eu acho que as demandas trabalhistas elas vão aumentar nesse sentido do assédio eleitoral, porque ele está crescendo. Se essa semana ele cresceu 58% em 24 horas, acredito que após o segundo turno vai crescer ainda mais. O que a gente tem que fazer é orientar muito bem os nossos, tanto os clientes, quanto os nossos amigos, quanto os nossos ouvintes, aí para não acabar cometendo o crime eleitoral e o assédio eleitoral, para não como a gente falou aqui, não estamos discutindo o lado político e nem favorecendo, escolhendo um candidato ou outro. O que a gente está querendo é nível de informação e para resguardar todos vocês, tanto empregado e empregador, e mais trazer essa instrução de forma informativa e preventiva do que fazer, do que não fazer dentro do âmbito trabalhista. Então, nós estamos encerrando por aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. É um tema polêmico, mas relevante. A gente, como a Aline falou, a gente ainda vai esperar as cenas dos próximos capítulos. E, basicamente, a mensagem é que em âmbito nacional e todos nós, como população e sistema democrático, precisa... tudo isso se resume a uma palavra, respeito. A gente respeitar a opinião do outro e em qualquer relação, seja na relação familiar, relação trabalhista. E assim a gente finaliza mais um episódio do JCast.